Bom dia, bom dia pessoal. Mais um dia, terminando uma semana, não é? E graças a Deus nós estamos aqui, com muita saúde, muita fé, muita esperança, muito amor no coração, para continuar nossos grãozinhos no caminho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério e a puseram no meio. E lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis para não serdes julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade e, mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. Muito bem. Quem somos nós para julgarmos, né? Com tantos erros que a gente tem, com tanto orgulho que a gente ainda carrega dentro da gente, nosso egoísmo falando mais alto sempre, né? Quem somos nós para julgar? Quem de nós está isento de pecado para poder jogar a primeira pedra em alguém, né? Antes de criticar, antes de julgar, nós temos que nos analisar, ver se nós estamos acima daquela atitude ou daquele ato, aquele pensamento que nós estamos julgando no outro. Ver se nós temos condição moral para criticarmos ou julgarmos. Temos que analisar isso
antes de proferir uma palavra, porque a palavra mata, né? A palavra mata. Então, meus irmãos, vamos, antes de qualquer pensamento de crítica, de julgamento a alguém, vamos ver se isso nos isenta. Se nós estamos isentos disso que nós estamos julgando no outro. Se nós não praticamos a mesma coisa que nós estamos cobrando do outro não praticar. Né? Vamos ver se a nossa condição moral, se os nossos exemplos não cabem naquele julgamento que nós estamos fazendo a outra pessoa, ou a quem quer que seja. Né? Nós temos que analisar bem isso, porque isso foi o que Cristo falou aqui pra gente. Né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. É um caso muito sério a pensar, porque nós vivemos criticando os outros, vivemos criticando as pessoas e sem nos olharmos por dentro para ver onde a gente está, em que patamar que a gente está para poder julgar as pessoas. Quem somos nós? O único que pôde julgar, dando exemplo de tudo que falava, era ele, era Jesus. Ele não tinha nada que o reprovasse. E quando ele criticava, quando ele falava, usava da sua autoridade moral, é porque ele tinha essa autoridade moral para poder fazer isso. Ele tinha autoridade espiritual para poder fazer isso. Sua elevação era enorme perante aquela humanidade daquela época. Então ele tinha toda a moral para poder criticar, para poder julgar, certo? E mesmo assim ainda usava de indulgência, não é? Tampouco eu te condenarei, vai e não peque mais, né? Ele tinha autoridade para julgar e não julgou, não condenou. Indulgência, isso é o que a gente tem que ter como cristão. A gente pode saber que a pessoa está errando, pode não ter a mesma condição moral daquela pessoa, mas se a gente for indulgente, a gente vai estar fazendo a nossa parte na lei do amai-vos uns aos outros, né? Na lei do cristão. Então, vamos procurar nos vestir de humildade e ser indulgentes com aqueles que a gente julga, porque nós, com certeza, não temos muita condição moral para julgar ninguém, não. Uma grande sexta-feira para nós todos, cheia de luz, de paz, de harmonia, de alegrias, de muita saúde, né? Com muito amor no coração. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre no nosso caminho. Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele vai querer. Beijo no coração. Fiquem com Deus.